bora lá. Estamos começando mais um podcast aqui do Centro Malaquini Dias, o podcast focado na sua evolução. E hoje nós vamos falar sobre meditação. Nós vamos falar sobre concentração, meditação, expansão da consciência, intuição. Um tema que toda a banca que está presente aqui hoje tem como ferramenta de trabalho diária. Vamos nessa, vamos falar sobre esse tema incrível. Fica com a gente, bora para mais um episódio da nossa terceira temporada. E para falar sobre meditação, para falar sobre esse assunto tão incrível, convoco a nossa banca extraordinária. E chamo para falar sobre esse assunto o nosso queridíssimo, já famosíssimo Krika, nosso querido Otávio, o cara das reflexões. Fala aí, Krika. Salve, galera! Como estão vocês, queridíssimos? Como estão vocês, nossos ouvintes? Muito bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão nos ouvindo por esse mundo afora da internet. Estamos mais uma vez reunidos com essa banca irada para falarmos desse tema que faz parte da nossa rotina aqui. Somos praticantes e somos instrutores que ensinam essa técnica ancestral que pode mudar a sua vida. Fica com a gente, cara. Muito legal. Fica com a gente mesmo porque, pegando a dica do nosso querido garoto Pantufa, nosso queridíssimo Bruno, que enquanto o Otávio falava, estava olhando para o céu, para o nada, nós vamos, no final do podcast, lhe ensinar um exercício simples de concentração visando a meditação. Ou seja, no final desse episódio, a gente vai fazer você colocar a mão na massa, treinar para valer, não só teorizar meditação. Já que citei o nosso garoto Pantufo, já que citei o nosso inquieto Brunovski, o cara que faz as edições do nosso podcast, o nosso mais novo membro aqui da banca. Brunovski, cola na banca, vamos nessa. Fala, galera! Hoje a Pantufa vai cantar. É isso, então vamos falar sobre esse tema tão legal. Malaquini vive me chamando de o garoto inquieto, porque é exatamente isso. Se você estivesse me olhando agora, eu estou mexendo a perna, o pé, o dedo, ou fazendo qualquer coisa. E eu gosto muito dos nossos treinamentos de meditação, porque é o momento em que eu paro. É o momento que eu não sou mais o garoto inquieto, eu fico quieto, fico quietinho ali, músculos estáveis, nervos estáveis, olhinho fechado, ali na concentração. Então eu consigo amenizar essa, como eu posso dizer, inquietabilidade, sei lá. É isso aí. Inquietude, isso. Mas, Brunovski, aproveitando a sua apresentação, lembrando que não precisa estar de olhos fechados para meditar, mas para você saber disso, acompanhe a gente que nós vamos falar sobre isso aqui para frente. Convido o nosso queridíssimo careca brilhante, nosso amiguíssimo Vilmar Duarte. Se estivéssemos em Portugal, falaríamos amigalhaço, e que está inaugurando seu canal do YouTube, seu podcast também, e nós estamos aqui para apoiá-lo. Se você ainda não segue o Vilmar Duarte, vá lá, entre no YouTube, assine o canal dele, que é novo em folha, e também está lançando seu próprio podcast sobre educação comportamental, autoconhecimento, muito bacana. Vilmes, meditação, seja bem-vindo, cola na banca. Valeu, Malaquini, é isso aí, pessoal, sejam bem-vindos novamente. E a ideia de hoje é uma tijolada para expandir a consciência. Se você não expandir a consciência por sua própria vontade, nós vamos ajudá-lo com uma tijolada que vai ser muito bem-vinda. Ou uma pantufada. A Pantufa vai cantar, eu quero ver, hein? Quero ver você cantar no podcast. Você prometeu, vai ter que fazer. Aqui é assim, a palavra é sagrada aqui. Não dá ideia pro Bruno que é capaz dele cantar mesmo. Vai ter que cantar, e vai ter que cantar uma banda que a gente escolher, porque o cara não sabia nem o que era Charlie Brown quando a gente conheceu ele. Bom, e eu aqui de Curitiba, Malaquini, vamos nessa, vamos falar sobre meditação, que é um tema que, para mim, no início, era algo que eu não queria, não tinha interesse, achava que não era para mim, achava que seria algo chato, parado, que era só para os monges budistas, para o pessoal lá da Índia, para o pessoal do yoga, e que não tinha nada a ver comigo, não tinha nada a ver com surf, não tinha nada a ver com empreendedorismo, com ser pai de família. E eu, claro, tijolada, né, Vilmar?
Hoje é isso que eu ensino e eu descobri que a meditação, ela é sim para atletas de alta performance, para pais de família, para empresários e considero que é a ferramenta do futuro e é um processo indispensável para quem quer evoluir, para quem quer alcançar os seus projetos. Vamos falar bastante sobre isso. Vamos embora, vamos para o nosso podcast. Terceira temporada, nós estamos nas principais plataformas de áudio, também estamos no YouTube e você pode nos acompanhar também pelo Instagram, @Centro Malachini Dias. Vamos nessa. Meditação. Meditação, que é uma técnica, como o Otávio colocou no início, milenar. Existem registros sobre textos que falam sobre meditação já desde as Upanishads, muito antes de tradições religiosas, muito antes de surgirem também contextos místicos ou espiritualistas, já existia o conceito de aquietar a mente, com o intuito de performar melhor. Então, se você é daquelas pessoas que pensa, ou que até hoje acreditava que meditação era algo zen, espiritualista, uma religião, que era algo que você teria que fazer no alto de uma montanha, que você teria que estar com um turbante, com uma roupa toda alaranjada, acendendo incenso, você está completamente enganado. Se você quiser fazer no alto de uma montanha, se quiser acender um incenso, se quiser usar uma roupa de monge, tudo bem, você pode fazê-lo. Mas isso não é pré-requisito para você treinar meditação. Muito pelo contrário, você pode treinar concentração e meditação na maior parte das atividades que você está realizando. E muito provavelmente, todas as coisas que você aprendeu a fazer, que você precisou colocar um pouco de concentração para aprender a fazer, você já estava fazendo um treinamento, que é o primeiro degrau, que é treinar foco, treinar concentração. Isso foi a primeira coisa que me saltou aos olhos quando eu fiz minha primeira aula, na qual eu estava aprendendo exercícios respiratórios, exercícios de força, de flexibilidade, e no final da aula tinha um exercício de meditação. Só que daí a professora disse o seguinte no final da aula, e durante a aula o tempo todo ela comentava para prestar atenção no que eu estava fazendo. Preste atenção no que você está fazendo. Eu estava alongando e a professora falava assim, presta atenção em como é que você está respirando. Presta atenção em qual é a parte do corpo mais solicitada. E daí com isso, o tempo todo que eu estava fazendo determinada posição ou determinado exercício respiratório, a minha mente sempre dava uma viajada, sempre ia para longe. E cada vez que ela me chamava a atenção, minha e dos outros alunos, como é que está a sua respiração? Qual é a parte do corpo mais solicitada? A minha atenção voltava para o momento presente. E aí, no final da aula, a gente fez um exercício de meditação e ela comentou isso. Que o objetivo, a gente não tinha treinado só 3 minutos de meditação, nós tínhamos treinado a aula inteira, concentração visando a meditação. Porque o tempo todo que você está fazendo algo, você pode estar fazendo algo com o corpo e a mente distraída, ou fazendo algo focado e tentando trazer a mente junto, né? Esse é um desafio que vamos tentar desmistificar ao longo desse podcast. Quem quiser entrar aí da banca, lembra que é só entrar, não precisa esperar a chamada. E você falou uma coisa muito legal, né? Você está fazendo uma outra técnica, você não está treinando a meditação, e ao mesmo tempo está. Então, se você corre, se você gosta de bike, skate, nada, vai para a academia, puxar ferro ou caminhar na esteira, o que quer que seja, faça prestando atenção naquilo que você esteja fazendo. Se você colocar um fone de ouvido, que eu curto correr com música, beleza, você vai correr com música, mas só que você deixa de prestar atenção na sua respiração, nas passadas, e o teu desempenho não é tão grande quanto se você estivesse sem a distração musical. O nosso cérebro gosta, né? Nossa mente gosta dessas distrações, né? O macaquinho interno, ele gosta de uma diversidade enorme, e é muito natural que isso aconteça.
porque é da natureza da mente mesmo, essa dispersão. Então, buscar fazer isso que o Malachini sugeriu aqui, trazer a atenção plena naquilo que você estiver fazendo. Se você estiver no escritório, se você estiver caminhando, se você estiver cozinhando, onde quer que você esteja presente, prestando atenção mesmo naquilo que você está fazendo. Interessante. Isso potencializa demais a técnica de meditação em si, né? O treinamento de meditação, se você fizer um processo de aquietamento. Nas nossas aulas, eu costumo dizer isso, que, assim, concordando com o que o Malachini passou, nós treinamos o mindfulness, que é o estado que prepara para a meditação, que é um estado de atenção plena e concentração profunda desde o início da prática. A gente já começa nos primeiros instantes fazendo esse processo. E há toda uma série de técnicas encadeadas que preparam para o treinamento final de meditação. E dentro desse processo tem uma história interessante de uma aluna minha, que é uma aluna super assídua, empresária também, dona de academia, trabalha numa grande corporação, tem uma vida super corrida, e ela deu o seguinte feedback para mim um dia. Ela comentou assim: puxa, eu tive uma experiência com meditação anterior às suas aulas e era terrível. Ela falou: cara, eu tive uma experiência muito ruim, porque eu chegava do trabalho, ia começar uma aula, era um professor da faculdade dela, e o professor começava dando um treinamento de meditação, e para ela aquilo era um caos, porque ela tinha muita dificuldade de fazer o que ele estava pedindo, e era uma briga interna com os pensamentos, porque ela estava vindo de uma rotina do dia inteiro no trabalho e indo para uma rotina de estudos na faculdade. E quando ela me falou isso, ela já fazia aula comigo há mais de 6 meses, ela falou assim: puxa, é tão fácil treinar a meditação com você no final da aula, porque justamente tem todo um processo que precede o treinamento de meditação. E a experiência dela hoje em dia é outra, a visão dela em cima da técnica é outra, uma aluna super assídua. Então, o que fica de lição é: você pode treinar a meditação individualmente? Parar tudo e treinar a meditação? É claro que pode. Pode parar e fazer isso. Se você estiver bem treinado, você vai conseguir ótimos resultados. Mas existem técnicas que precedem esse treinamento de aquietamento, de respiração, de trazer a atenção para o momento presente, que vão potencializar o seu treinamento de meditação. Então você pode fazer um treinamento de 1 minutinho ser muito poderoso, ou um treinamento de 15 minutos não ser assim tão bom. Aproveitando o gancho do Otávio, ele acabou de citar, né, sobre as técnicas que precedem a meditação. E eu vejo assim que essa questão de você manter a atenção plena, manter o foco no momento em que você realmente precisa, é como um atleta que precisa estar pronto na hora do campeonato, e não treinar só na hora em que vai ter o campeonato, mas sim treinar sempre. Então, quando você realmente precisa, você tem que estar treinado. Por isso que tem que treinar todos os dias. Em um momento do seu dia, você para, faz a sua prática, treina sua meditação, para que quando realmente precisar, quando você estiver na reunião, quando você estiver fazendo um esporte, quando você quiser, você treinou a sua mente a aquietar os pensamentos e a manter o foco ali no momento. E também aproveitando o gancho do Vilmar, quando ele estava falando sobre a mente ficar muito inquieta, quando está muito, muito difícil, uma das técnicas, entre várias outras, que precedem a meditação, é a sua respiração. Então, respira, que vai ser muito mais fácil de você amenizar os pensamentos. Imagine que quem está dando essa dica é o cara que não consegue ficar parado, né, cara? Imagina isso, a força disso. É muito interessante porque existem termos que as pessoas confundem. Então, vamos esclarecer. Primeira coisa, meditação é exatamente sinônimo, é exatamente a mesma coisa de intuição, que é exatamente a mesma coisa de contemplação, certo? Que é exatamente a mesma coisa do que dentro da neurociência ou dos esportes de rendimento chamam de estado de fluxo ou flow, ok? Já o termo que o Otávio usou, atenção plena, que muito difundido. Qual foi o termo que você usou mesmo, Otávio? Mindfulness. Exato. Super na moda, inclusive vendem-se como meditação, né? Isso, esse é o ponto que eu queria abordar. Quando nós estamos falando de atenção plena, mindfulness, não estamos falando de meditação. Nós estamos falando de concentração e foco, que é um estágio anterior à meditação.
para você entrar em meditação, você terá que fazer treinamentos de atenção plena, treinamentos de concentração, treinamentos de foco, treinamentos de abstração dos sentidos, que também vem antes. E aí entra o ponto que o Vilmar e o Bruno colocaram. E provavelmente antes você vai ter que aquietar as emoções, realizando treinamentos de respiração. Mas o ponto principal é não confundir concentração, atenção plena com meditação. São outros estágios da nossa mente humana, né? E é interessante perceber que, independente do termo, da nomenclatura, isso já está presente há muitos séculos, muitos séculos. E é um super desafio aquietar a mente humana. Aquietar a mente é um desafio. Tanto que agora, enquanto nós estamos falando, seja o Krika, seja o Garoto Pantufa, seja o Careca Brilhante, qualquer um desses, que quando você está escutando o podcast, quando um de nós fala algo que te leva uma referência, uma memória, você escutou o que a pessoa falou, mas a sua mente já buscou referências, já buscou memória, ou já foi para o futuro projetando algo. Então, muitas vezes nós estamos fazendo algo e a nossa mente está longe. Então, você está trabalhando, digitando um e-mail e, de repente, você sente cheiro de feijão vindo da cozinha da sua casa. E aí você está escrevendo um e-mail, mas a sua mente já sentiu o cheiro de feijão, já pensou no almoço, já lembrou da bisavó que fazia o feijão com um buquê garni, assim vai por diante. E a mente dá uma viajada. E você escreveu isso no e-mail. Tudo isso escrevendo no e-mail. E isso faz algo que a nossa mente ela é extremamente distraída. Por isso que quando você termina de escrever o e-mail, você tem que reler o e-mail para conferir se o e-mail está correto. Porque se você tivesse totalmente focado, você ia ter entrado num estágio de meditação. Se você escrever um e-mail em meditação, você não precisa relê-lo. Ele não vai estar errado. Porque a mente não erra. Naquele estado, a mente não erra. Então, essa é uma grande sacada, que tudo que nós fazemos ou temos que refazer, você terminou de ler uma página do livro, você tem que reler, é porque você estava distraído. Porque enquanto você leu, a sua mente se distraiu. Então, esse é um ponto muito bacana. Tem um psiquiatra da Escola de Medicina de Harvard, Nid Hawley, e ele coloca algo muito bacana. Vou ler o trecho aqui, tá? Ele diz o seguinte: o estado de fluxo naturalmente transforma um fracote num fortão, um desenhista num artista, uma dançarina numa bailarina, um adepto da filosofia do devagar e sempre num velocista, uma pessoa comum em alguém extraordinário. Quando ele está falando de estado de fluxo, é a nomenclatura que a ciência ou que os psicólogos, os psiquiatras do alto desempenho humano utilizam: meditação. Então, isso é muito interessante. Você entender que quando você consegue colocar seu cérebro, sua mente, sua rede neuronal num patamar de alta performance, significa que você está ou em meditação ou beirando a meditação. E você pode fazer isso não necessariamente paradinho de olhos fechados, aquietando a mente, que é aquilo que o Bruno comentou, né? O treinamento é feito dessa forma, é um treinamento muito mais fácil de se fazer, mas uma vez com a mente treinada, a tendência é que esses estados meditativos possam ocorrer enquanto você está realizando as tarefas do seu dia a dia. E é justamente essa questão, o exemplo do e-mail, né? Mas por que a mente vai longe? Porque você não tem domínio sobre ela, né? Durante toda a sua vida, você não treinou ficar controlando a sua mente. Justamente pelo contrário, ela foi sempre livre para pensar no que ela queria. E é assim com todo mundo. Por isso que é tão difícil esse treinamento. Primeiro porque você tem algo aqui dentro da sua cacholinha que é muito inexplorado. Absolutamente inexplorado, né? O subconsciente, pô. Uma vez eu ouvi de uma aluna nossa, a Lauren, que é estudante de psicologia, tem bastante conhecimento na área, ela comentou que é como se fosse, a comparação é como se fosse uma laranja. A mente humana consciente é a casca, e o inconsciente é todo o entorno, o recheio da laranja. Eu falei laranja ou maçã? Laranja.
Estava O disperso. exemplo era maçã, tá? Ele estava maçã, totalmente foi laranja. focado. No dia que ela contou a história, ele estava focado. Era uma maçã. A casca é ainda mais fina da maçã, hein? Então a mente consciente seria a casca e o inconsciente é todo o recheio. Então existe uma imensidão aqui dentro que precisamos trabalhar. E nós não estamos treinados a isso, a não ser que você realmente coloque isso na sua rotina, um hábito, busque uma escola de autoconhecimento, você não, durante a sua vida, não trabalhou, não pensou em parar para controlar a mente. E aí tem uma brincadeira muito interessante para você descobrir como a sua mente é mais forte do que você. É aquela brincadeira de você dizer assim para as pessoas, e você pode fazer isso junto comigo, ouvinte, agora, ou telespectador do YouTube. Você fala assim, não pense em nada, muito menos naquela sua tia querida que você adora. E aí você vai ver que a sua mente é muito mais poderosa do que você, ela vai pensar na última palavra que ela ouviu. Ou não pense em nada, muito menos numa rosa. E você vai ver que você vai ficar com essa bendita rosa na cabeça. Então é um trabalho de que você tem que treinar a sua mente com disciplina e constância para ter o mínimo de gestão dos seus pensamentos. Eu gostei dessa analogia que ela fez com a maçã. É muito bacana isso. Muito bacana. A casca é a consciência. O interior é o subconsciente e o inconsciente. E todo o exterior é a meditação, a superconsciência ou a hiperconsciência. Ou seja, todo o exterior é muito mais, tem muito mais espaço, né, para ser explorado do que até o próprio interior da maçã. E a gente mal se dá conta que todo o interior da maçã a gente programa, né? É ali onde está enraizado os nossos paradigmas, a nossa cultura, a nossa história de vida. E quanto tempo a gente permanece na superfície da maçã, consciente efetivamente do que a gente está fazendo, que é o que você trouxe, né, Otávio, de estar com atenção plena fazendo o que você está fazendo. É muito raro. Geralmente a gente está lá dentro da maçã. A gente é o bichinho, né, da maçã. A gente fica lá, viajando dentro da maçã. E como a nossa mente é muito inquieta, é muito inquieta. E é interessante que quando você começa a treinar técnicas de concentração, bem básicas, técnicas de manter o foco sem se distrair, você começa a perceber, cara, como é difícil fazer isso. Como que eu não consigo? Vem o seu professor ou o curso que você comprou pela internet ou o livro que você está lendo. E aí você descobre, cara, como é difícil manter a concentração. Eu não consigo aquietar minha mente. Minha mente é um macaco mimado que não para, não consigo aquietá-lo. E daí você fica tentando fazer o exercício e você vai descobrindo que verdadeiramente você não está no comando. Que a sua mente é que está... Você não tem o comando. Você acha que tem o comando, mas você não tem o comando, como o Otávio falou. Não é para pensar na rosa. E aí você pensa na desgraça da rosa. Tem uma brincadeira com os mestres que conta uma lenda dos mestres alquimistas, em que um dos discípulos mais dedicados, que já tinha passado décadas estudando tudo que era possível de alquimia, todos os conceitos para transformar chumbo em ouro, né, que era a principal batalha dos alquimistas, e o objetivo era porque o ouro é o único metal na tabela periódica conhecida que é um metal incorruptível. Ele não sofre nenhuma ação. E aí tem a parte incorruptível, que as pessoas falam, mas o alumínio também, o alumínio não enferruja. Não, você vai morrer antes do alumínio enferrujar, mas ele vai enferrujar. E o ouro é incorruptível. Mas também tem o lado filosófico, de que ele é incorruptível, então ele é um metal nobre, porque ele não vai passar ali do ponto, né? Que a maioria de nós se vende, né? Como está lá na Bíblia, por um prato de lentilhas, né? Então, nós somos corruptíveis. E aí, quando você pensa num metal incorruptível, tem toda essa aura filosófica, né? E aí, por que eu entrei nesse assunto? Quando o mestre alquimista estava ensinando seu discípulo, um dia o discípulo, falou, mestre, mas eu já fiz tudo, tal, o que era para fazer, você não me ensinou ainda a transformar chumbo em ouro. Ele falou, então tá, então vou te ensinar. Venha hoje, à meia-noite, 19 minutos e 32 segundos, toque a campainha da minha casa, traga
XYZ, pediu para ele trazer todos os aparatos e todas as substâncias químicas que ele precisaria, e o discípulo chegou lá exatamente na hora, tocou a campainha no segundo exato, estava com todas as coisas que o mestre pediu, e aí o mestre foi ensinando tudo, todas as coisas, e aí o mestre no último momento disse assim, e quando for a hora tal, no minuto tal, e você for misturar esses dois últimos elementos, você não pode pensar na imagem do burro. Que se você fizer isso, não vai dar certo. E aí, é claro que não deu certo. Por quê? Porque o cara, quando ele ia fazer aquilo, ele lembrava do que o mestre falou, não pensa na imagem do burro, e vinha a imagem do burro na mente. E aí ele nunca conseguiu transformar chumbo em ouro. E é a história da rosa, muito divertida. Mas tem uma parte que é interessante, quando você começa a descobrir que ao treinar concentração e meditação, você percebe que você não consegue se concentrar ou meditar simplesmente porque você nunca treinou. É simples, é por isso. Aí você começa a treinar a sua mente e você descobre, opa, olha, antes eu não ficava 10 segundos concentrado, agora eu já fico 15. Passa um mês, nossa, eu já estou ficando 1 minuto focado. Uau, eu já consigo ficar 3 minutos focado. E assim você vai treinando. E entra no que o nosso queridíssimo garoto inquieto ali, o Bruno, comentou. E nós gravamos um ou 2 podcasts para trás, que foi o seguinte. Você tem que estar pronto. Se você quer dizer que a sorte bate a sua porta, quando a sorte chegar, você tem que estar pronto. Então, a meditação é a mesma coisa. Para um dia você entrar em meditação, você tem que ter treinado. E aí, quando acontecer aquilo, é como se falasse, nossa, que sorte, hoje eu entrei em meditação. Não foi sorte, você estava treinado, você estava pronto. E você pode entrar em meditação a qualquer instante, e não é nada assim fenomenal, né? Não tem um fenômeno que acontece. E eu acho que a maioria das pessoas talvez tenham entrado, assim, eu vou chutar isso, mas eventualmente a maioria das pessoas já entrou em estado de meditação sem saber que aquilo era um estado de meditação. Toda vez que você tem um insight, toda vez que você tem uma grande sacada, você tem, às vezes é num suspiro, numa inspiração, não no doce, né? Numa inspiração, numa respiração. E aí você tem essa sacada. Cara, muito boa. Você tem essa sacada e você não se dá conta. Aí como é que você repete? Você vai tentar repetir o processo e você não sabe como. Justamente porque a mente é inquieta. O alimento da mente é a dispersão, é natural isso. E eventualmente a pessoa vai ter uma eventualidade dessa na vida, né? E como é que você administra isso? Como é que você amestra a sua mente para que ela não te domine? Porque você dominar a mente propriamente dita é um trabalho hercúleo, né? E ela sempre vai tentar escapar. A mesma coisa de você tentar dominar uma outra pessoa. A pessoa vai tentar escapar. Ela vai fazer o possível para sair das suas garras. A mente é a mesma coisa, só que a mente, como vocês já disseram antes, né, a mente é mais poderosa do que a gente. Então, o ideal é a gente amestrar a mente, né, conversar, fazer uma negociação para aquele momento que você estiver treinando, ela realmente se aquietar. É questão de condicionamento. Você sabe que... Você não sabe, então eu vou te contar. Eles 3 aqui sabem, mas eu vou contar para você que está nos escutando. Existia um mestre hindu, e esse mestre hindu tentando explicar para os seus discípulos como era a mente humana. E você tem que imaginar que um mestre hindu vai usar elementos que ele tem no seu cotidiano para explicar para os alunos como seria a mente humana, tal como o seu professor usou elementos da sua rotina, do seu dia a dia, da sua convivência, para te ensinar várias coisas quando você ia para a escola. E esse mestre hindu ensinando seus discípulos, um mestre de yoga, sobre a mente humana, sobre meditação, sobre expansão da consciência, ele deu o seguinte exemplo, que a mente humana era tal como um macaco inquieto. Mas para que os discípulos entendessem mesmo como a mente humana era inquieta, ele disse assim, mas ele não é só um macaco, ele é um macaco que está pegando fogo. Imagine o pelo do macaco pegando fogo. Quanto esse macaco ia ficar parado?
Mas além de o macaco estar pegando fogo, o macaco estava bêbado. E além de estar bêbado, o macaco tinha sido picado pelo veneno de um escorpião. E essa é a referência que ele usou para ensinar aos seus discípulos do quão inquieta é a mente humana. E aí ele disse, mas tem como você parar esse macaco? Tem como você pará-lo? Bom, primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Tirar o fogo. Apagar o fogo no macaco, ou seja, ensinar a pessoa exercícios de abstração dos sentidos. Como assim abstração dos sentidos? Todos nós aqui já assistimos uma série, um filme ou lemos um livro em que naquele momento você nem sentiu o corpo, você estava tão concentrado naquilo, quando acabou o filme, a série, ou quando você acabou de ler o livro, você foi mexer a perna e percebeu que a perna estava dormente, porque você ficou com as pernas cruzadas o tempo todo, você não sentiu, estava abstração dos sentidos, estava tão concentrado naquilo que você abstraiu os sentidos. Então apagar o fogo. Depois você tem que fazer ele parar, você vai tirar o álcool, vai aquietar as emoções, vai tirar o álcool do macaco. Daí, você com isso, você conseguiu já, fez ele não tá mais pegando fogo, não tá mais bêbado, ou seja, tá mais focado, menos disperso, e você tem que salvar a vida dele. Aí você vai tirar o veneno da picada do escorpião. E daí todos os discípulos, uau, entendi. E daí entra em meditação? Não. Agora que você tirou o fogo, tirou o álcool e tirou o veneno, você tem que tirar o macaco. E é isso, quando você está buscando a meditação, num dado momento, você vai tirar o macaco. Quem é o macaco? É você. Você é um macaquinho cheio de condicionamentos, cheio de hábitos. Você é como o Calabres diz, você é um amontoado de hábitos. Então você tem que ir tirando esse amontoado de hábitos, de preconceitos, de condicionamentos, e a meditação ela vai ajudando você a tirar esses preconceitos, esses condicionamentos, esses hábitos, vai ajudando você a aquietar, a apagar o fogo, a tirar todo esse turbilhão de pensamentos que muitas vezes é tal como se você estivesse inconsciente, alcoolizado, né? Quando você entra em meditação, gosto do que o professor De Rose diz, que é assim, quando você entra em meditação, é como se você tivesse acordado para a vida. É como se até então você estivesse ainda dormindo. De tão diferente que é. É isso, é chocante. Uau, hein? Enquanto vocês estavam comentando sobre meditação, eu me lembrei de um vídeo que eu editei do Malakini, agora encaminhando um pouco o nosso podcast, ao lado um pouco mais esportivo, em que ele fala sobre o Jim Potter. Não sei se você lembra, Malakini, desse vídeo que você fez. Sim, lembro. Um atleta escalador. Isso, de alpinismo, né? E eu fui atrás aqui, até peguei uma citação que a gente colocou no vídeo. Isso já faz quase um ano, 1º de dezembro de 2020. E daí, em um momento, o Jim Potter fala bem assim, exatamente antes de eu fazer um movimento, no caso do alpinismo, né? Que ele é escalador, a voz me diz o que fazer. Naquele momento, não penso em nada, não questiono, não analiso. Apenas obedeço minha intuição. Não obedecer à voz é o que leva à morte. Porque o Jim Potter é um escalador que vai sem nenhum equipamento, né? Ele vai, ele e mais ele, e a voz. E no caso da voz é porque ele aquieta a mente, né? E deixa que a intuição fale. E porque 1 milissegundo que ele vacila, ele morre. Ele está escalando uma montanha extremamente alta sem nenhum equipamento. Imagine um esporte no qual qualquer erro significa a morte. É isso, quando você escala montanhas, rochas, sem nenhum equipamento de segurança, sem gancho, sem corda, sem cadeirinha, um erro, um cansaço na mão, a mão na rachadura errada, na fenda errada, o pé apoiado de forma errada, é a morte. Então é considerado um esporte de altíssimo risco, e esse cara que faleceu, inclusive escalando, para você entender como o negócio é sério, né? Ele foi considerado um dos... corrige aí, Bruno, não morreu escalando? Pode falar que não. Não, parece que foi de skydiving, né? Acho que ele estava descendo. Ah, foi isso. O cara era tão viciado em adrenalina, em esporte, não é viciado em adrenalina, em esportes que coloquem a mente no estado de fluxo, que além de escalar, ele fazia várias outras coisas, e uma delas era saltar com aquelas roupas que hoje em dia você olha aquilo e já acha normal. A gente assiste aquilo no YouTube, nos vídeos da Red Bull TV, como se fosse algo normal, mas não é, né? É algo completamente fora da curva. E ele faleceu num desses saltos. Obrigado, Bruno, eu tinha esquecido.
Mas esse cara que o Bruno colocou, ele bateu vários recordes de Yosemite, que é um dos principais centros de escalada do mundo. Ele virou uma lenda, ele que construiu praticamente o campo que as pessoas ficavam lá dormindo para escalar várias vezes, ele fez várias trilhas. Então é incrível, essa história desse cara é chocante, e ele coloca mesmo que toda vez que ele se distraía, ele não conseguia escalar. E ele precisava ficar muito focado e ele colocar... Aí é que vem a parte dos esportes radicais. Ao colocar a vida em risco, isso é interessante, as pessoas que estão nos acompanhando agora entenderem por que os esportes radicais são um atalho para o fluxo ou para o estado de meditação. Porque para o seu cérebro é o seguinte, toda vez que você está sobre risco de vida, o seu cérebro ele desabilita, ele desliga tudo aquilo que te distrai, tudo aquilo que te consome energia. Por quê? Porque ele precisa que você esteja absolutamente focado, ou seja, ele exige atenção plena, não proposital, ele exige atenção plena para que você sobreviva, ou seja, qualquer detalhe que passar despercebido pela sua visão, falta de força, vai acabar com a espécie, ou seja, você vai morrer. Então, quando você está num esporte radical, o seu cérebro ele percebe, cara, não posso me distrair, não posso pensar, não posso lembrar da minha tia, nem da Rosa, nem da imagem do burro, eu não posso me distrair, por quê? Porque se eu me distrair, eu morro. E não é uma coisa assim que o atleta pensa, agora eu vou me concentrar para não morrer, não. O cérebro, ele capta todas as informações e percebe, cara, estamos num estado de risco de vida aqui. Agora é o momento, aí desliga todas as coisas que distraem, que dispersam, para que você entre num estado de concentração tão profunda que os seus sentidos eles ficam aguçados. E é interessante que em pesquisas feitas com pessoas que sobreviveram a determinados acidentes e tragédias, os relatos de quem sobreviveu são similares aos relatos de quem entrou em meditação ou de quem alcançou alta performance num determinado esporte. Quais são os relatos? Que tudo parecia em câmera lenta, que o tempo parecia ter se expandido e que o que a pessoa estava fazendo, a pessoa em si, e o ato de fazer aquilo, e o tempo que ela passou fazendo aquilo, eram uma só coisa. Isso é declaração, isso é definição de meditação. Então você pega esse exemplo do Dean Potter, do Danny Way, você pega o exemplo do Senna, do Schumacher, e você começa a ver a declaração desses caras do dia que ele estava na mais alta performance, praticamente é a mesma declaração, depoimento de um cara que sobreviveu a um acidente. Ele falou, por exemplo, eu vi o carro capotando, eu percebia tudo em câmera lenta, eu consegui desviar do vidro e tal. Por quê? Porque a mente desabilitou todas as pré-ocupações. Etimologia já diz, né? Uma preocupação nada mais é do que ocupar a mente com algo que você não está fazendo na hora. É uma pré-ocupação. E ele desliga tudo, tanto a ansiedade quanto depressão, ou seja, também apaga todas as memórias que você não precisa naquele momento e coloca o seu cérebro em altíssima performance para você sobreviver. É incrível isso. Fala, Otávio, querido. Eu queria comentar, você já citou o nome desse monstro super ídolo de todo brasileiro chamado Ayrton Senna, muito parecido com a história desse escalador, né? E isso é interessante porque tem um documentário que está disponível no Netflix, e se você brasileiro ainda não assistiu esse documentário fantástico sobre Ayrton Senna, você pode hoje mesmo assistir. E ele relata durante um trecho nesse documentário, quando ele está em Mônaco, em primeiro lugar, muito à frente de todos os demais, e ele simplesmente não consegue parar de acelerar, e ele está numa performance absurda. E ele relata de que ele não se sente mais pilotando, ele se sente parte do carro, e ele não é mais ele, é como se a mente dele estivesse automaticamente fazendo todos os movimentos perfeitos. Se eu não me engano, está chovendo, ele já está muito à frente de todo mundo, e ele não para de aumentar o tempo, e aí vem uma ordem do boxe falando, cara, você precisa diminuir, você precisa andar devagar, e daí nesse momento ele começa a tirar o pé e ele bate. Se eu não me engano, é isso que acontece. E daí ele sai totalmente aborrecido, e aí ele dá esse depoimento de que ele era como se ele não estivesse pilotando, ele estava dentro de um túnel, ele relata isso, e que ele vê muito pouca coisa, é algo totalmente instintivo, um absoluto estado de flow, isso em
numa época em que não se falava em estado de flow, né? Não sei quando aconteceu isso está tudo nesse documentário. Então, eu só queria fazer esse adendo, que além desse super escalador, nós temos o nosso grandíssimo Ayrton Senna, e eu quero fazer um comentário aqui também, a gente distinguir bem, né? A gente fala de treinar meditação e atingir esses estados de intuição. Quando você senta para treinar meditação, o que é interessante os ouvintes saberem, é que você não vai treinar meditação em si. Você vai treinar uma concentração profunda para, durante alguns períodos, com bastante treinamento, a sua mente atingir pequenos estados de meditação. E com o tempo, se você for disciplinado e treinar bastante, esses estados de meditação vão começar a se expandir. Tem um exemplo que eu acho bem interessante, bem didático, que é o exemplo do flash. É como se você estivesse dando pequenos flashes numa sala completamente escura. Então você está sentado treinando meditação com os olhos fechados e você de repente tem uma intuição, tem um pequeno flash, você enxergou alguma coisa e opa, eu enxerguei algo aqui, eu tive um pequeno insight. O seu treinamento é, aos poucos, fazer esse flash se tornar cada vez maior e, aos poucos, ter domínio sobre esse flash. Conseguir fazer esse flash ser acionado pela sua vontade. Então, quando você senta para treinar a sua meditação, você está 90% do tempo treinando o controle da mente, para que aí sim você consiga acessar esse estado acima do estado mental, que é o estado de intuição. Eu gosto quando o professor De Rose ele fala: o dia que você conseguir meditar por um segundo inteiro é uma enormidade de tempo, é uma eternidade, um segundo inteiro. E é bem isso, né? Você vê, a Ayrton Senna estava se vendo, como o Malachini mencionou, né? O ato o objeto da observação, o ato de observar, e ele próprio se fundindo junto com o tempo. Ou seja, porque o tempo é uma construção do ser humano, é uma construção para a gente conseguir marcar os apontamentos, né? Ter os encontros que a gente quer num determinado horário, enfim, serve para isso, basicamente. Porque o passado não existe, já passou, né? O passado são memórias, o futuro não existe ainda, são as preocupações, como o Malachini trouxe. E o presente, quanto tempo é o presente? É um ponto infinitesimal que separa justamente o passado do futuro. Ele não existe, é quase zero, ele tende a zero. Então, quando você consegue expandir esse momento presente, vivenciar aquilo, para você chegar nesse ponto da meditação, é fenomenal. Por isso que um segundo é uma enormidade de tempo para um meditante. Sabe que existem vários atalhos, né, para a pessoa melhorar a sua performance com relação à concentração, visando meditação ou visando um estado de fluxo, de flow, para quem é atleta e usa mais essa terminologia. Primeira coisa que você tem que ter, que você precisa ter, que nós ensinamos nas nossas aulas, é que você precisa ter uma meta clara. O que é uma meta clara? Você precisa saber exatamente no que você vai se concentrar. Para que você vai se concentrar naquilo? Uma meta clara, isso é muito legal. Uma meta clara para quem nada, natação. Você não tem que se preocupar com os 2.800 metros, você tem que se preocupar com braçada. Bom, agora a outra braçada, agora a próxima braçada, agora a próxima braçada. Ou você está nadando R3, vamos dar um exemplo aqui, R3 ou R5. Qual que é a sua meta clara? 1, 2, 3, 4 braçadas, na quinta braçada você respira. Se você focar só nisso, só em contar 5 braçadas respira, 5 braçadas respira, 5 braçadas respira, é meta clara. É muito mais provável. Não pode esquecer dos pés. É muito mais provável que você entre em concentração e entre em meditação do que se você ficar pensando que tem que nadar 500 metros crawl ou 1.000 metros crawl. É isso que eu estou querendo dizer. Uma meta clara. Uma outra coisa muito legal é concentração. Um alto grau de concentração num campo limitado. Você não consegue se concentrar em tudo. Então você tem que ter um alto grau de concentração num campo limitado. Isso é muito bacana. Uma outra dica muito bacana é você quando você começa a conseguir isso, então uma meta clara, concentração num campo limitado, você começa a ter uma sensação de distorção do tempo.
E essa sensação de distorção do tempo é muito bacana, porque é como se o tempo ele se altera, como o Vilmar falou, o tempo é uma medida que o ser humano decretou, né? O tempo ele se altera no seguinte sentido: quando você está totalmente imerso vivendo aquilo, o tempo ele é subjetivo. Vamos dar um exemplo? Quantos são 5 segundos, Bruno? É bastante ou é pouco? Depende. Ok, Por né? Vai lá, me exemplo, responda. 5 segundos é bastante ou é pouco? Em meditação é muito. Fora de meditação, não, mas pouco. de tempo fazendo coisas comuns, é bastante ou é pouco? Coisas comuns é pouco. É pouco. 5 segundos com a agulha do dentista na sua gengiva para te anestesiar. Bastante ou pouco? Parece 5 anos. Se o Diego Ferraz ainda fizesse parte desse podcast, 5 minutos do outro lado 5 segundos do outro lado da porta do banheiro, é bastante ou é pouco? Ele usa esse termo, dependendo do lado da porta que você está. Exato. 5 segundos para o Ayrton Senna conseguir fazer a curva e não entrar reto na curva Tamburello em Imola. 5 segundos é um monte. 5 segundos é um monte, dependendo do que você está fazendo. 5 segundos para um cara que está saltando de paraquedas e ele precisa puxar a corda ou paraquedas reserva, ele ter 5 segundos a mais ou a menos também é uma diferença estrondosa. Mas quanto é 5 segundos quando você está beijando a pessoa amada? É nada, né? A pessoa parece tão rápido, né? Então o tempo é subjetivo. Então uma das coisas que você tem que perceber é que se você tem meta clara, se você tem um foco delimitado, o tempo ele muda de percepção, é uma distorção do tempo. Isso é muito bacana. Um outro ponto é que você vai ter também o que dentro do estudo da neurociência e dos esportes de rendimento, meditação mais modernos, não os estudos antigos da meditação mais tradicional, é que você vai ter um feedback mais direto, um feedback imediato do que é sucesso e do que é fracasso. Então, por exemplo, se você tem uma meta muito clara, R5, você errou, é um feedback imediato. Você está tão concentrado que você percebeu que respirou na hora errada. Feedback imediato, aí você consegue corrigir. E tem uma coisa que as pessoas esquecem, que é você conseguir equilibrar o seu nível de habilidade com o desafio que você escolheu. Então não adianta nada eu passar um exercício de meditação de 3º grau para uma pessoa que está começando a treinar concentração. Eu preciso equilibrar o desafio com a habilidade da pessoa, mas eu não posso equilibrar no mesmo nível. Tem que ser um pouquinho mais difícil. Um pouquinho mais difícil. Por quê? Porque se for um pouquinho mais difícil, vai exigir maior concentração. Se for fácil, se for no mesmo nível da minha habilidade, eu vou me distrair. Agora, se for um pouquinho mais difícil, eu vou precisar ficar mais focado. Então, essa é uma sacada que a gente tem que perceber. Então, eu nado R3, sempre. Então, eu já nado no automático. Aí, se o professor fala, hoje você vai nadar R7. Eu vou ter que me concentrar. Ou ele fala, hoje você vai nadar alternando R5 e R7. Lascou, eu vou ter que me concentrar. Não vou poder me distrair. Então, o nível de habilidade tem que ser equilibrado, mas um pouquinho para cima, não muito para cima. Porque senão você desiste, a mente desiste logo. A mente fala, não, esquece, vamos dispersar já do início. E claro, você conseguir fazer as coisas vai te trazer uma sensação gratificante, você vai ter um jorro de serotonina, dopamina, e aí você vai querer repetir aquilo, vai querer repetir aquilo, vai querer repetir aquilo, e aí você começa a treinar e ficar bom. Sobre fazer uma técnica do mesmo nível, né? É interessante... todos nós aqui treinamos isso todos os dias, né? E eu percebo isso comigo. Será? Como a mente... Vamos ver se é verdade. Vamos olhar na cara das pessoas, Otávio. Fala de novo. Todos nós treinamos meditação todos os dias. Será? Antes de fazer qualquer outra coisa na nossa rotina. Será? Põe a mão no fogo por isso, Bruno? Perigoso. Nós passamos por momentos que treinamos bastante, né? Vai, é só pra gente tornar mais divertido aqui. E o que eu percebo é o seguinte, como a nossa mente, como ela é sorrateira, né? Como ela se acostuma fácil com certos treinamentos.
Se eu ficar 10 dias no mesmo treinamento, a minha tendência é sentar para fazer o treinamento e passar 5 minutos dispersando, brigando com a minha mente. Eu tenho que, de tempos em tempos, estar treinando de outra forma, usando outras imagens, outras técnicas, porque senão acontece uma coisa muito interessante. A sua mente dispersa e você fica pensando em coisas, achando que está fazendo treinamento de meditação. Então, eu que treino sempre, sofro desse mal. De quando perceber, falar, puxa, hoje não foi um bom treinamento. Passei 5 minutos, 6 minutos, às vezes 8 minutos, brigando comigo mesmo. Interessante. Quando você fala, o Malachini falou de campo aberto, né, de muita coisa para você treinar a meditação, seria como o sucesso que as redes sociais conseguem, né? Porque ela te traz uma diversidade gigante, sei lá, pode ser TikTok. Você pega o TikTok, você fica lá rodando aquilo lá, são videozinhos rapidinhos. Aquele algoritmo maldito que faz com que você não saia, que ele só mostra o que você gosta de ver, aí você não sai dali. Não sai, ele coloca velcro em seus olhos, e aí você fica grudado ali naquele negócio. Ou seja, é um sucesso estrondoso para as plataformas de redes sociais. Contudo, vai aumentando, você vai treinando a dispersão cada vez mais, cada vez mais. Fica mais difícil você treinar a concentração, você olhar para dentro de você, prestar atenção na pessoa mais importante na sua vida. E você quer prestar atenção na vida dos outros, né? Por que fulano de tal está fazendo a festa? E o cicrano está usando máscara, não está? Por que fulano foi pro exterior? O que ele está fazendo lá? Nossa, tem uma festa bacana que ele está participando, tem uma convenção gigante. Então, a distração, ela é mais... não é que ela seja... Ela é prazerosa momentaneamente. E o Malachini trouxe aqui, né? Quando você experiencia, quando você vivencia um estado de expansão de consciência maior do que o TikTok, que é muito, muito obtuso, você efetivamente tem uma explosão de prazeres são diferentes, e é para aquele momento específico. E aí você vai querer repetir novamente. Você sabe, cara, que eu adoro redes sociais, né? Eu uso muito. E eu percebo uma coisa interessante, que tirando toda essa polêmica das redes sociais estarem vigiando a gente e tudo mais, tudo isso que você está sendo vigiado sempre foi. Toda vez que você passa seu cartão de crédito, as pessoas sabem onde você está, o que está comprando. Então, mas não vamos entrar nessa polêmica. Mas eu queria falar sobre rede social e principalmente sobre o TikTok, YouTube e todas as plataformas que nós temos hoje em dia. O algoritmo do TikTok, por exemplo, ele avalia os vídeos que você gosta de assistir. Por quê? Porque ele percebe que você ficou ali 15, 20, 30 segundos sem passar a tela, deu um curtir e assim vai. Então, para mim, o TikTok, ele só me mostra, volta e meia ele testa, né? Ele joga alguma coisa diferente para testar. Mas o meu TikTok, ele só mostra coisas de podcasts, pessoas de mente empreendedora. Cara, é incrível. E aí as pessoas falam, mas o TikTok só tem dancinha. É o que menos aparece para mim, interessante. Para mim aparece muitas e muitas coisas de aprendizado mesmo. Várias coisas que você fala, uau! Por quê? Porque também depende do que você quer assistir ali. Então, se a gente brinca, né? Você quer saber o que a pessoa anda escrevendo, você começa a digitar algo e deixa o corretor automático corrigir. Aí você vai saber se a pessoa tem mais conversas de um jeito ou de outro, né? Por quê? Porque os algoritmos eles vão aprendendo. Então, se a sua rede social só está te mostrando porcaria, você só está querendo ver porcaria. Você para e assiste as porcarias. Se você só começa a assistir pessoas que estão lá para ensinar, o algoritmo começa a te mostrar só aquilo. Então, é interessante que tem um lado ruim, claro, você passa mais tempo ali na frente das telas brilhantes, mas, ao mesmo tempo, se não fossem as redes sociais e tudo isso, nós não estaríamos gravando podcast, entregando conteúdo. Então, a pessoa ela pode usar esse tempo para ficar distraída e dispersa ou aprender, né? Tem uma coisa muito legal sobre treinar foco e meditação, que você fala assim, mas não é para mim. Para que eu quero isso? Não quero entrar em meditação. Eu quero continuar nessa minha vidinha está tão boa, né? Eu não quero performar melhor, porque também tem um pouco de quase uma... Não é nenhuma doutrina, eu ia dizer assim,
quase uma aura que todo mundo tem que performar bem, que a vida sem performance não vale a pena, que se o cara não tem propósito, não tem porquê. Não, não é assim, né, gente? A vida é muito boa de ser vivida. Essa é. Então, também, às vezes, as pessoas ficam sempre cobrando alta performance, que tem que ter propósito, que isso... Não, viva a sua vida, curta. Se você quiser melhorar um pouquinho, melhore um pouquinho, já é algo bacana. Não caia nessa paranoia de que sempre tem que performar melhor e tudo, porque tudo tem seu ritmo, tudo tem seu tempo na vida, né? Mas se você é daquelas pessoas que... Qual é a vantagem de treinar concentração e foco? Eu só faço aquilo que me dá vantagem. Bom, primeiro que é uma baita de uma vantagem, mas uma vantagem fisiológica. O seu cérebro, ele corresponde a cerca de 2% do seu peso. É um dos maiores cérebros dentre os primatas e mamíferos, assim por diante. Porém, ele tem 2% do peso, mas ele consome cerca de 20% das calorias. Então, assim, uau! Por que consome tanta energia? Porque o seu cérebro está o tempo todo pensando, ele está o tempo todo com dúvida, questionando, lembrando, projetando, ansioso, depressivo. Então, o seu cérebro consome muita energia. Toda vez que você tem que estudar muito ou ler muito, você percebe que você fica muito cansado, porque o seu cérebro trabalhou muito. Então, todas as atividades mentais, elas cansam muito, muito. Só de pensar, quando você pensa muito sobre alguma coisa, você se torna cansado. Isso ocorre mesmo. Exato. Então, uma das formas de você economizar energia é você treinar concentração e foco, porque aí seu cérebro se distrai menos, dispersa menos. Não é que você vai economizar, porque ele vai continuar consumindo 20%, mas ele vai consumir de uma maneira mais direcionada. Então imagine você está lendo agora e você colocou uma meta clara de ler 15 páginas por dia de livro, uma super meta. Para quem quer trabalhar aumento de leitura, coloca uma meta assim, vou ler 10 páginas todos os dias, 10 páginas, 15 páginas todos os dias, super, super recomendo. Comecei assim e ajudou muito aí no processo de ampliar a quantidade de livros. Aí você começa, no início, 10 páginas, leva tempo para você ler e você se distrai. Mas depois não, depois você treinou. Você está lendo 20, 30 páginas naquele mesmo tempo, já não se distrai. É incrível. Então, a energia ela continua sendo consumida, mas ela é mais bem direcionada. Isso é muito legal. Tem até uma coisa que o pessoal fala da utilização do cérebro, né? Que o ser humano utiliza 10% da capacidade do cérebro, mas não é do cérebro, é da mente, talvez, né? Porque o cérebro você usa integralmente, como você mesmo disse, né? Mas a sua capacidade, o seu potencial, talvez você utilize para algo efetivamente construtivo, uns 10%. Falta muito ainda para a gente atingir a máxima performance em todos os aspectos, principalmente da nossa mente. A nossa mente tem, no livro 21 lições para o século XXI, ele comenta que a ciência, os biólogos e os médicos ainda não têm a menor ideia de como os nossos bilhões de neurônios produzem a mente. Eles entendem que as sensações e as emoções são fenômenos bioquímicos que o seu corpo interpreta, mas a ciência ainda não consegue pensar nem de perto como que surge a mente nesse processo cerebral. Imagine que interessante o que o Otávio colocou há um ponto atrás, e acho que o Bruno também, que é assim, quando nós estamos falando de alto desempenho, em qualquer área da vida, em qualquer área, uma mãe que cuida do seu filho com altíssimo desempenho é tão incrível e tão fantástico que uau, né? E um atleta que consegue correr mais rápido que o Usain Bolt. Uau, né? Você fala, caracas, né? Um altíssimo desempenho. Então, dentro dos estudos hoje, existe o seguinte, para que treinar concentração e foco? Porque você precisa fazer o que o Bruno falou. Você precisa treinar para que quando você precise de um alto desempenho, você tenha isso, você tenha como acessar, você está treinado. Então, as pessoas que têm um desempenho de elite, elas conseguem que o cérebro entre naquela performance no momento que elas precisam. Isso é que faz o diferencial. Um treinamento, um desempenho de elite é produzir a onda cerebral certa no momento certo. Então nós temos que pensar ondas cerebrais, alfa, beta, gama, teta, né? Cada uma trabalha em hertz por segundo. Vai trabalhar de uma maneira
que hoje você consegue medir isso. E toda vez que nós estamos oscilando entre beta, que é o momento de aprendizado, que gira em torno de 13 Hz por segundo, toda vez que nós estamos com a mente nesse padrão, é um momento de aprendizado, mas também é uma mente mais dispersa. Então, nós queremos conseguir trabalhar entre algumas faixas de ciclos por segundo, que é exatamente o que um atleta de elite consegue fazer, ou que um cientista consegue fazer, ou que um médico, cirurgião consegue fazer para salvar a vida da pessoa. E aí vem algo que é para sacudir um pouquinho, né? Vamos lá na tijolada que o Vilmar falou que você ia receber. Se você tivesse passando uma situação em que você precisasse de uma cirurgia com uma precisão militar, uma precisão assim, que o médico não poderia errar nada, absolutamente nada, qualquer tipo de erro do médico ou da equipe dele, você morre. E aí, você ia aceitar ser operado por um médico que não treina? Você ia aceitar ser operado por um médico que tirou nota 7? Então, quando nós estamos pensando em média, tudo bem ficar na média, tudo bem, nós somos medianos em muitas coisas, mas pense, quando nós estamos falando de alta performance, de elite, desempenho cerebral, do que você quer para a sua vida, você tem que treinar. Você tem que querer treinar. Você não pode aceitar um resultado mediano. Você não vai querer isso, né? Então é interessante que às vezes nós não paramos para pensar que, sim, não é uma questão só de performar melhor, porque está na moda, porque você quer ser atleta, porque você quer ter bilhões na sua conta. É performar melhor porque você pode. É só você querer. É porque você pode. Mas por que eu vou fazer isso melhor? Porque você pode. Você pode fazer melhor. Por que você não quer fazer melhor? Eu gosto assim, criatura. Então me dá licença que eu preciso conhecer pessoas que queiram fazer melhor. É como andar numa Ferrari a 80 por hora, né? Tem muito motor sobrando ali. Você pode acelerar muito mais. Gostei dessa, Malachini. E gostei da analogia também. Imagina um médico que passou em medicina, que seja com 80, que são notas muito boas, né? 80 em tudo. A média dele em tudo foi 80. E esse cara, cai um caso na mão dele, que é justamente sobre aqueles 20% que ele não aprendeu. E aí é claro que ele como um médico muito profissional e muito bom, ele vai usar os recursos, ele vai usar a equipe dele, ele vai usar as pessoas que sabem sobre aquilo, porque nós, seres humanos, temos que entender isso. Você não vai saber tudo, mas você tem que estar cercado das pessoas certas. E eu citei esse exemplo do médico, eu tinha esquecido, ainda bem que o Vilmar voltou no assunto, porque existe algo fantástico sobre meditação, foco e estado de flow, que é o seguinte: foco, um estágio anterior, para você entrar em meditação, você precisa estar muito focado. Que equipes de alto desempenho entram em meditação juntas. É possível você entrar em meditação ou entrar num estado de flow com a sua equipe. Então você pega a equipe que desenvolveu o melhor motor da história de não sei o quê. Aquela equipe, quando ela trabalhou junto tanto tempo, lembra, com foco delimitado, que era o quê? Produzir aquele motor assim, por um período imerso, a equipe toda respirando aquilo, fazendo aquilo, conversando sobre aquilo, e os melhores naquele assunto. Chega um momento que a equipe entra numa sinergia em que o simples fato da pessoa olhar, o outro já entendeu o que é para fazer. Então, isso é muito relatado em equipes médicas, em que toda a equipe médica, não só o médico principal, não só o cirurgião, no caso, né, vou usar o mesmo exemplo, mas toda a equipe dele está tão num estado de flow, tão conectada, que não é só o quanto ele sabe, é o que toda a equipe sabe, aí soma o que Jung defendeu como inconsciente coletivo, e o que os yogins de 5.000 anos denominavam de egrégora, né? E que a ciência chama de memes. Então é interessante perceber que nós temos, e a Blavatsky denominou de registro acástico. Algumas pessoas dizem que registro acástico é mais amplo, que envolve o registro de toda a espécie de vida, e o inconsciente coletivo humano é só relacionado aos humanos, mas isso aí também já é filosofia demais. E tem o Napoleão Hill, que chamou de inteligência universal, é isso? O Napoleão Hill de
Chamaria Mastermind. isso de mastermind, mas ele também diz a inteligência universal, exatamente. Inteligência universal, inteligência infinita, que é um conhecimento que você consegue acessar. Exatamente. E mastermind é o quê? É você se juntar de pessoas que vão preencher aquela sua falha, mas que tem o mesmo objetivo e que aí você agrega conhecimento. É o caso da equipe médica, né? É um mastermind, é aquilo ali. É um mastermind, mas quando entram em meditação, quando estão no. Quando toda a equipe. Porque assim, às vezes é o médico que ganhou o prêmio, mas se fosse contra a equipe, ele não teria aquele resultado. Então é incrível isso. A mesma coisa um piloto de Fórmula 1. Não adianta nada o Schumacher dar uma volta e baixar 2 centésimos, e aí o cara que troca o pneu atrasar 2 centésimos. Eu pensei nisso, equipes de pit stop, né? Os caras trocam os 4 pneus em 4,2 segundos. Vocês sabem, você citou a história do Senna, né? Quando o Schumacher igualou o número de vitórias do Senna, 41 vitórias, o Schumacher não conseguiu dar entrevista. Ele chorava. Ele não conseguia dar entrevista, ele chorava de emoção. Ele estava dando a entrevista e o repórter perguntou para ele assim: agora que você igualou o número de vitórias do Senna, como você se sente? Ele não conseguiu mais falar. Ele chorava de emoção. Porque quando ele entrou na Fórmula 1, na Benetton, ele não tinha sido campeão ainda, o Schumacher, o Senna já era tricampeão do mundo. E quando o Senna morreu, na Tamburello, o carro que estava atrás do Senna era o Schumacher. O Senna estava forçando o máximo possível o carro dele, porque o Schumacher vinha atrás. Então é interessante perceber, né, que o Schumacher foi 2 vezes campeão do mundo, depois ficou vários anos sem ganhar, e depois ele foi o primeiro piloto da história a conseguir ser pentacampeão seguido, 5 vezes seguidas. Então ele foi 7 vezes campeão do mundo, sendo que 5 seguidas. Eu acho que agora o atual líder tem o mesmo número de vitórias que o Schumacher, né? Ainda não bateu 7 títulos, 6 títulos ou 7. É o Lewis Hamilton? Lewis Hamilton, ele tem o mesmo número de títulos que o Schumacher. Tá quase batendo. E é muito louco você pensar nisso, porque quem tá falando disso é sobre meditação. Vai pilotar um carro de Fórmula 1 a 300 km por hora sem ter um vidro na sua frente, com um capacetinho, que num dia de chuva você sai com o macacão ensopado. Vai fazer isso distraído. Vai fazer isso disperso. Vai para você ver. O corredor profissional, ele perde quantos litros de água, de suor, né, de líquido do corpo, porque numa corrida, imagina, impressionante. Então é interessante perceber que você pode treinar a meditação sentadinho, pernas cruzadas, coluna alinhada, olhos fechados, como nós ensinamos na maioria das nossas aulas. Mas isso é um treinamento para que quando você esteja fazendo o seu esporte, cozinhando, cuidando do seu filho, lendo o seu livro, dirigindo o seu carro, indo para a praia, você consiga colocar aquele estado de concentração em prática. Porque se todos nós dirigíssemos num estado de concentração, não estou nem dizendo meditação, estou dizendo concentração, não teríamos acidentes de trânsito. Porque você estaria tão concentrado que você já ia ver a luzinha vermelha do carro da frente acendendo muito antes. Você já ia ter visto o caminhão lá na frente antes. Não, mas isso aí, Vilmar. Você dirige mandando mensagens, você dirige comendo, você dirige mudando a estação de rádio, você dirige escolhendo a playlist, você dirige conversando. Então você está distraído. Por quê? Porque o nível de habilidade, voltamos àquele ponto, você se acostumou tanto a dirigir que o nível de concentração e o nível de habilidade exigida se equipararam. Aí você se permite se distrair. Agora, começa a chover pra caramba para ver se você não baixa o som do carro, se você não segura o volante com as 2 mãos, se você não ajeita as costas, porque o nível de habilidade aumentou. Então você tem ainda mais concentração. É interessante isso. Muito sacada você perceber que concentração é um caminho para meditação e que você tem que treinar isso para as coisas do cotidiano, né? Não para aquele momento mágico que está de férias no platô de uma montanha contemplando Alfa Centauro, que fica a 4 anos-luz de distância do nosso planeta e que é a estrela mais próxima do nosso planeta e que você está contemplando ela, nossa, vou meditar aqui na imagem da estrela, Alfa Centauro, aí a sua mente, em vez de se aquietar, a sua mente começa a falar, nossa, se ela está a 4 anos-luz de distância, significa que há 4 anos eu estou enxergando essa luz que saiu dela há 4 anos, ou seja,
eu estou no momento presente, mas a luz foi emitida há 4 anos, e aí a sua mente não deixa você meditar, porque você começa a pensar em todas essas loucuras, porque a sua mente é assim. Bom, vamos lá, Bruno, você deu a dica aí, fazer a chamada, terminar, e aí nós vamos gravar um exercício aqui, né? Mesmo sem a presença do Vilmes, um exercício de meditação que a gente disse que o faria para quem está nos acompanhando. Então vamos lá. Sacada e para quem é esse podcast? Vilmar, meu querido careca brilhante, para quem você indica esse episódio do podcast e qual foi a sacada do nosso bate-papo? Esse podcast vai para o Tiago. Olha só, muito específico. O Tiago, ele é um grande amigo, e uma vez eu falei assim, cara, você é muito inquieto. Se o garoto pantufa é inquieto, imagina o Tiago. O Tiago é realmente inquieto. E ele falou assim, Vilmar, eu não vou meditar com você porque eu não sei meditar. Mas é isso que eu ensino. Mas tudo bem. Então, Tiago, esse podcast é para você que acha que você não tem condições de aprender a meditar mesmo sendo inquieto. Agora, a grande sacada que eu tiro desse podcast é que se você chegou no final do seu dia e você teve aquela sensação de que teu dia não rendeu, talvez você não tenha prestado atenção nas coisas que você fez. Quando você dá atenção naquilo que você está fazendo, você tem atenção plena no que você está fazendo, o seu dia efetivamente rende. Agora, se você dispersou muito, obviamente, você perdeu aquele dia. Boa, Vilmes. Boa. Queridíssimo Brunovski, nosso editor, cara que edita os nossos vídeos, o nosso conteúdo do YouTube, que produz uma grande parte daquilo que nós publicamos nas nossas redes sociais. Brunovski, qual foi a sacada e para quem você indica esse episódio do podcast? A sacada, acho que dá para colocar numa frase assim: treine agora para ser o melhor depois, né? Que é o que nós estávamos comentando, né? Que não adianta você querer usar quando precisa se você não fez um treinamento antes. E já aproveitando esse gancho, também já leva aos atletas de alta performance. Eu sei que não é só para eles, mas eu gosto muito, né? Sempre fui muito próximo a atletas. Então, se você é um atleta de alta performance e principalmente atleta de risco, para você prezar pela sua vida, se você depende de um único segundo para estar vivo ou morto, treine antes para ser o melhor depois. Treine concentração, treine foco, meditação, para que você possa aí ser o melhor do mundo. Se você é um atleta de baixa performance, mais ainda, né? Exato. Se é de baixa performance, mais é o meu caso. ainda. Quando eu ando de skate, é low performance. Vai, Otávio, meu queridíssimo Crica, o cara das reflexões, sentindo falta das suas reflexões, hein, Otávio? Qual é a verdade, sacada? né? É verdade. Qual é a sacada e para quem é esse podcast? Cara, eu dedico esse podcast, eu estava pensando aqui, quantos Thiagos não existem por aí, né? Além do Thiago mencionado pelo Vilmar. Às vezes, muitos Thiagos deixam de treinar meditação por achar que não sabem ou que não é para eles. Então, é uma técnica, um exercício que você pode desenvolver para todo mundo que queira entender um pouquinho mais, seja Thiago ou qualquer outro nome. Treine, nos procure, ouça esse podcast e nos procure para entender um pouquinho mais da sua mente e poder performar mais. E a sacada... a sacada eu vou ficar com a frase que o Malakini falou, cara, que foi muito interessante. Por que performar mais? Simplesmente pelo fato que você pode. Você tem algo aqui dentro que pode fazer muito mais do que você imagina. E o treinamento de concentração e meditação vai aguçar isso. Sei lá, cara. Se isso não for te motivar a querer ser mais, eu não sei o que motivaria. Boa, boa. Sei lá. Se você não quiser ser mais, continue sendo menos. Tudo bem, né? Ok. É uma opção, né? Bom, a sacada para mim, eu anotei aqui enquanto nós estávamos falando, num dado momento, falei, nossa, esse insight, eu vou gravar um episódio no canal do YouTube só sobre isso. Nós somos a nossa própria revolução. Que tem a ver com a frase que o Otávio citou. Nós somos a nossa própria revolução. Cabe a você
e a mais ninguém revolucionar a sua própria vida e ter a vida que você sempre quis, ou pelo menos a vida que você se realize mais. Legal. E para quem eu indico esse podcast? Eu indico para que você que está nos escutando compartilhe esse podcast com aquele seu amigo, ou quem sabe namorado, ou quem sabe namorada, que está precisando de um pouco mais de foco na vida, que está num momento disperso, ainda mais na virada do ano, chegando perto da virada do ano, depende de quando você está escutando esse podcast, mas nós estamos gravando, ele será publicado às 5 da manhã, na quinta-feira, e estamos perto do final do ano. Então compartilhe esse podcast com aquela pessoa que está um pouco dispersa, que não sabe muito como performar melhor ou algo assim, e aí você compartilha com essa pessoa. Pode ser atleta ou pode ser simplesmente um dono de casa, tá? Também dá para varrer com alta performance. Você percebe que no mundo do café isso acontece? Olha só, você pode simplesmente passar um café, usar um coador normal, um filtro Melita, um café Damasco, para não dizer que eu estou sendo patrocinado pela Melita, ferver a água e passar o café. Ou você um dia pode falar, cara, vou passar um café com alta performance. Aí eu vou escolher um filtro que passe a água na velocidade que eu considero que é a velocidade que eu gosto de café. Se você não sabia disso, existem vários tipos de filtro de café que a água vai passar numa velocidade diferenciada, como é o caso da Hario 360 ou tantos outros. Antes de passar o café, você vai lavar o filtro de papel. Em vez de ferver a água, você vai deixar ela chegar quase perto da fervura. E aí você vai passar o café com um fio de água constante e ininterrupto para que todo o café passe numa mesma harmonização. E antes disso, claro, você escolheu um café de altíssima qualidade. Ou você toma um café de qualquer jeito e tudo bem. Porque também excesso de frescura não significa alta performance. Enche de açúcar. A não ser que seja uma alta performance da frescura. Só faltou pesar os grãozinhos de café, né? Aí fica high performance mesmo. Aí você moe o café na hora. Mói, pesa a quantidade. Pesa a água também. Quando você estiver passando, você vai estar com a xícara na balança para você saber que a quantidade de água que você colocou era para aquelas 20 gramas de café. O café foi moído de acordo com se é uma prensa francesa ou um coado, ou seja, moído mais fino ou mais grosso, e assim vai por diante. Se esse café foi comido pelos jacus ou não, né? Ou se esse café, né, foi comido... Como é o nome do pássaro brasileiro que também faz isso? É o jacu. É o jacu brasileiro. O outro não é um pássaro, né? O outro é um roedor. Um roedor? É um roedor? Eu já ia passar a informação errada. Sorte que eu não passei. A gente tá acostumado com isso, Otávio. Parabéns, frase de não sei quem, que não sei aonde, não sei se a história é bem essa. Eu não me lembro se o Senna bateu ou se não bateu, se tava chovendo ou se não tava. Eu sou sincero, eu não fico passando informação errada. Na corrida depois da morte dele. É que quando ele assistiu o documentário do Senna, ele estava distraído. Valeu, Tava preparando um café. Valeu, Vilmes. Até a próxima. Falou, Vilmes! Uou! E nós vamos agora dar continuidade aqui, então. Vamos ensinar um exercício de concentração para você começar a treinar a sua mente diariamente. Esse exercício é bem simples. Então vamos nessa, vamos fazer esse exercício. Eu vou usar esse exercício que foi discutido, combinado entre nós numa reunião da nossa escola, e o nosso queridíssimo Crica, o Otávio, que nos lembrou desse exercício. Eu vou agora ensinar você que está nos escutando a fazer. O ideal é que agora você pare, porque como você nunca fez esse exercício, se você parar, puder sentar numa cadeira, numa poltrona, ou mesmo em pé, mas se você puder parar, vai ajudar. Como o Bruno comentou, primeiro passo, respire. Respire um pouco melhor, respire mais fundo. Então, inspire profundamente pelas narinas e expire lentamente. Faça isso algumas vezes. Concentre-se na sua respiração. Encha os pulmões devagar e esvazie os pulmões devagar, algumas vezes
para que você reduza, para que você possa diminuir, reduzir sua ansiedade, suas emoções que estão muitas vezes atrapalhando e para que você aquiete a sua mente. Após respirar algumas vezes desta maneira, o ideal é que você faça uma respiração completa, parte baixa, parte média e parte alta dos pulmões. Você já vai perceber um estado mais prazeroso, um estado de conforto, de bem-estar, de maior concentração. Então imagine com os olhos fechados que você tem duas colunas numéricas. A primeira coluna tem o número 0 desenhado. A segunda coluna, o número 100. E a partir de agora, você vai visualizar e contar mentalmente. 0, 100. 1, 99. 2, 98. 3, 97. 4, 96. 5, 95. E assim sucessivamente. Para você entender exatamente como é o exercício, uma coluna está de 0 em diante, em ordem ascendente. A outra coluna de 100 em diante, mas em ordem descendente. Ao mesmo tempo que a coluna 1 aumenta os números, a coluna 2 diminui. Desta maneira, eu quero que você concentre-se por 1 minuto apenas e verifique até que número você conseguiu sem se distrair. Lembrando que nesse exercício, os números pares e os números ímpares sempre vão se encontrar. 0 e 100, 1, 99, 2, 98. E agora é com você, por 1 minuto. Pronto. Faça uma respiração longa e profunda. Veja o quanto você conseguiu, até que número você foi. Você foi até qual número? E verifique se as colunas estão batendo. Registre essa informação e amanhã treine de novo. 1 minuto. E no dia seguinte, 1 minuto de novo. E perceba como você vai aumentar significativamente. Eu sei que para quem é da área de exatas, esse exercício é mais fácil. Para quem é mais de humanas, é um pouco mais difícil. Mas existem outros exercícios. Esse é apenas um. Então, é isso. Fique com a gente, compartilhe esse podcast. Siga a gente no nosso canal, assine o nosso canal, ligue o sininho para que você seja notificado cada vez que o vídeo entrar para você poder acompanhar. E seguimos. É isto, né, turma? Qual é o chavão? Respire, medite e não pire. Aê!